Olá, pessoal! Como eu posso ajudar a criança e facilitar a sua vida escolar? Como pai, como responsável por ela, como eu posso estar apoiando nesse sentido? Então, eu recebo muito essa pergunta e eu resolvi fazer um vídeo curtinho para a gente conversar sobre isso. Em casa, eu preciso estar observando como é a relação dessa criança com o estudo, com as disciplinas, com os conteúdos que ela traz, com as tarefas escolares, como essa criança vai para a escola, se ela está bem, se ela está alegre, se ela demonstra algum desconforto, como ela se relaciona com os amigos, o que ela conta quando chega em casa. Então, tudo isso é um contexto que é importante. E o neuropsicopedagogo, o psicopedagogo, quando vão trabalhar com a criança que apresenta dificuldades de aprendizagem, transtornos, quando são procurados pela família para orientar, primeira coisa é fazer um estudo desse contexto, né? Que vai desde o nascimento da criança, toda essa fase de desenvolvimento dela. Então, é um contexto que tem que ser levado em conta. Então, por que os pais não podem estar fazendo isso também, tendo esse olhar e observando essa criança? Quando ela traz aquelas tarefas para a escola, o que ela apresenta mais dificuldade? É no português, é na matemática, é em outra disciplina, se a criança já for um adolescente um pouquinho maior. Ela veio tendo uma facilidade na escola, depois quando mudou de ano, começou a ter mais disciplinas e mais conteúdos, aquele lúdico da educação infantil, a gente sabe, né, que na escola o lúdico meio que tem uma interrupção e aí a criança sente muito isso. Então foi nessa fase que ela começou a apresentar dificuldades, ou ela já vinha com essas dificuldades lá na pré-alfabetização, na alfabetização? Então, para o apoio da família, essa investigação também é importante por parte deles, terem esse olhar e ver. A criança, ela gosta de ir para a escola, ela tem um bom relacionamento na escola, é só em casa que ela demonstra dificuldades, porque às vezes a criança, ela tem um papel, ela desenvolve um papel na escola e outro em casa, como está com os pais, ela não quer fazer a tarefa e acha que o pai tem que ajudar. Então, isso é uma coisa que tem que colocar uma disciplina, né, na criança. Depois eu vou fazer outro vídeo falando sobre a importância da rotina e de ter essa disciplina nas horas de estudo, para desde pequena a criança já ir acostumando, já criando esse hábito. Mas nesse momento, o que se pode apoiar? Então, primeiro, investigar todo esse contexto que eu já falei, da criança em relação à escola, em relação aos conteúdos, em relação à tarefa escolar. E depois ver onde ela apresenta essa dificuldade. É na leitura, é na escrita, é oferecido livrinhos para a criança tem o hábito, ela vê o adulto ler, porque a gente também não pode querer que a criança adquira um hábito que nós pais não temos. Se a criança não vê os pais que são modelos dela lerem, terem livros em casa, ela também não vai criar esse hábito sozinha. Então é importante o adulto estar tendo esse movimento em casa para a criança também adquirir esse hábito de leitura. Então, essas são as investigações. E o apoio seria ter primeiro esse olhar e depois ver o que pode estar ajudando essa criança. Se ela tem dificuldade na escrita, procurar fazer mais atividades com ela para incentivar esse lado. Mesmo na escola, ela já está trabalhando isso com a professora. Em casa é importante os pais, em paralelo, tá? Em forma de brincadeiras, de jogos, tem muitos modelos de jogos que podem estar incentivando com palavras, com letras, com brincadeiras, essa dificuldade se a criança tiver na leitura, na escrita de palavras.
é uma dificuldade visual, é uma dificuldade auditiva. Então, tudo isso entra no contexto. Primeiro, essa investigação, esse olhar atento dos pais é importante porque são as pessoas que estão mais junto com a criança e tem que observar mesmo. No dia a dia da criança, tá puxando por ela, perguntando como foi na escola, o que é que houve, o que é que ela aprendeu, o que é que ela teve dificuldade, o que é que foi mais fácil, o que é que ela gostou mais. Então, esse é o apoio necessário de início. Claro que se tiver realmente uma dificuldade maior, vai ter que ter um profissional com intervenção, é muito importante isso. Mas de início, o apoio, as perguntas foram nesse sentido, né? Em que eu posso estar apoiando, né? Se eu tô vendo que o meu filho está desestimulado, que ele não tá mais com aquele gás, não tá mais com aquela vontade de ir para a aula, de estudar. E é uma coisa que tem que vir naturalmente, né? A vontade de aprender, a curiosidade, isso é natural do ser humano. Então a criança, ela já nasce com essa curiosidade, ela já nasce com essa vontade. Então o que está impedindo isso nessa criança? O que interrompeu esse fluxo natural de aprender, da aprendizagem da criança? Então por hoje é isso que eu tenho para falar para vocês. Gratidão!